Olá, Nutris! Hoje a gente vai trazer no vídeo Mari Responde a dúvida de uma seguidora nutricionista lá do Instagram, que foi o seguinte: só faço prescrição de suplementos prontos. Isso é um problema? E eu acredito que ela tenha feito essa pergunta porque não tenha tanta experiência ou nenhuma experiência com a prescrição de suplementos manipulados. Isso é muito normal, principalmente quando a gente tem pouca prática clínica ou quando tem pouco tempo de formado ou ainda não fez uma pós-graduação ou um curso de capacitação para preparar você para fazer as prescrições de fórmulas manipuladas com segurança. Isso é natural. Chama a atenção aqui que é importante, se você se identifica com essa situação, que você busque o quanto antes, ou a pós-graduação em nutrição clínica, que tenha um módulo, com uma carga horária considerável sobre o assunto de prescrição nutricional, prescrição de suplementações manipuladas, prescrição magistral, como for chamado esse módulo. É muito importante para que você tenha pelo menos uma noção básica de como prescrever, as formas de veiculação desses nutrientes, se é em cápsula, se é em goma, se é xarope, se é sachê. Então, essa via de oferta desses nutrientes é importante a gente conhecer para que a gente possa principalmente adaptar para o paciente de acordo com a idade, com as necessidades dele, enfim. Mas é importante que você tenha essa carga horária mínima cumprida, após a sua formação, para que você comece a praticar nos seus atendimentos clínicos essas prescrições manipuladas o quanto antes, porque eu sempre digo que quanto mais você exercita isso, essa prescrição manipulada, você vai aprendendo a funcionalidade de outros fitoquímicos, vitaminas, minerais, aminoácidos, você vai juntando isso ao seu portfólio, que é importante que todo nutricionista tenha, com as respectivas indicações, porque isso vai facilitar no momento que você estiver fazendo lá sua prescrição, seu planejamento nutricional, você verificar lá no seu portfólio e já ir para lá para a indicação que você precisa, e só adaptar aqueles nutrientes que estão ali reunidos, organizados para aquela finalidade, adaptar para as necessidades do seu paciente. Mas vamos voltar para a pergunta, A pergunta que ela fez é que ela só sabe fazer prescrição de suplemento pronto, se isso é um problema. Considerando o que eu comecei a falar agora, é um problema, em partes, porque a gente fica limitado tanto à composição dos suplementos, as formas de manipulação, aos fabricantes. Então isso limita muito as possibilidades de prescrição nutricional, porque nem todo suplemento pronto vai ser adequado para todo mundo, Então uma desvantagem que eu considero assim mais importante é essa: a dificuldade de adaptação, de adequação dessas formulações prontas para todos os pacientes. Então, a gente pode pontuar como desvantagem essa questão, de que as doses não são individualizadas e, consequentemente, você pode oferecer o mesmo suplemento pronto para um paciente e ele ter efeitos colaterais, por exemplo, de uma dose excessiva de um determinado micronutriente, porque não necessariamente o paciente vai ter uma deficiência de todos os micronutrientes que estão no suplemento. Muitas vezes você está indicando aquele suplemento pronto por causa de 1 ou 2 micronutrientes que estão ali apresentados, mas o paciente não tem deficiência dos outros. E se for aquele suplemento que é completo, que tem todos os micronutrientes, todas as vitaminas e minerais, pode ser que você consiga suprir alguns e outros esse paciente possa ter algum efeito colateral, alguma reação referente ao excesso da ingestão, porque ele já tem boas reservas no organismo dele. Então aquela quantidade a mais que ele está ingerindo pode não ser interessante, pode não ser necessária naquele momento e ele ter algum efeito colateral. Da mesma forma, pode ser também que você pensou em um determinado micronutriente ou 2 para indicar para a necessidade que o paciente apresentava, mas pode ser que aquela dose também não seja suficiente para o nível de deficiência que ele está apresentando, porque isso varia muito. A gente vai investigar isso através do exame bioquímico, através do consumo alimentar, mas às vezes aquela quantidade ela é irrisória mediante o nível de déficit que esse paciente está apresentando, daquele micronutriente. Então, no final das contas, aquela quantidade não vai suprir. Então, observe que essa falta de adequação, essa falta de individualização é a grande desvantagem
quando a gente fica preso, né, presa à condição de fazer prescrição de suplementos apenas prontos, e a gente não prescreve os manipulados, né, que personalizam muito mais. Então, outros fatores também que a gente não tem controle quando trabalha apenas com prescrição de suplementos prontos. A presença de corantes, de aditivos químicos em geral, tá? A presença de lactose, que muitos têm, e se o paciente tem uma intolerância à lactose mais severa, por não produzir nenhuma enzima lactase, ele pode ter reação, né, relacionada a essa lactose, mesmo em quantidades irrisórias, e muitos suplementos prontos têm lactose na composição, tá? Sem falar no tamanho da cápsula, que às vezes a cápsula é muito grande, ele tem dificuldade em deglutir, tá? Quando a gente está trabalhando com manipulado, você pode prescrever de outras formas, como pó, como em sachê, ou em shake, né? Ou de uma apresentação líquida na forma de goma, que tem uma deglutição muito mais fácil. Então, todas essas limitações, eu considero, são importantes na hora de você considerar, né, a importância de aprender a fazer prescrição de suplementos manipulados, porque existe uma flexibilidade muito maior e infinitas possibilidades, né, de combinações nas doses que você considerar que sejam necessárias. Você pode prescrever sem corantes, em cápsulas vegetais, em sachês, pedir para não adicionar, né, nenhum tipo de aditivo, como por exemplo, como eu falei, a lactose ou qualquer outro tipo de aditivo que poderia estar presente no suplemento pronto. Então, respondendo a pergunta dessa colega, né, eu espero que realmente eu tenha atendido a expectativa, e o que eu reforço agora no final novamente é: se você se identifica com essa situação, busque o quanto antes cursos de capacitação ou uma pós-graduação que tenha no cronograma um módulo ou dois, né, que contemple prescrição magistral, onde você vai aprender todos esses detalhezinhos relacionados a como fazer prescrição, a como indicar, recomendar, fazer combinação de vitaminas e minerais, de aminoácidos, de fitoquímicos, de fitoterápicos também, tá? Em diferentes apresentações de fórmulas. Então, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Um beijo e até o próximo Mari Responde.